Queridos amigos aqui do nosso canal de Recalque, né? Como falado anteriormente, agora somos um podcast também. Estamos trazendo aí muitas novidades, né? Hoje estamos aqui com a Elaine Bittencourt, né? Nossa psicóloga, e vamos ter um bate-papo, né? A gente fez uma caixinha de perguntas e trouxeram muitas sugestões, né? Ansiedade, TDAH, violência sexual, né? E a gente estava pensando na maneira de englobar tudo isso, né? E até eu e a Elaine estava conversando, né? As pessoas querem tratar isso justamente por uma forma de... Além de ser os assuntos mais comuns, às vezes é um assunto que as pessoas trazem na terapia, né? Sim. E aí, será que todo mundo tem que fazer terapia? Por que fazer terapia? Né? E eu acho que, antes da gente falar disso, acho que a gente começa lá atrás, né? O modus operandi hoje, modus operandus, né, da sociedade, né, é adoecido, né? Falando tecnologia, a gente antes tinha que ir no banco, resolver o assunto do banco, depois ir no aeroporto para comprar uma passagem para uma viagem, depois ir para o trabalho, né? A gente fazia uma coisa de cada vez. Hoje a gente faz tudo na palma da mão, né? A gente tem um celular, só que então a gente tem que estar em vários lugares ao mesmo tempo. É verdade. Eu até pensei, né, quando você falou, a gente ficou discutindo, né, por onde a gente começar, e a gente levantou, né, uns 3 temas aí que pudessem englobar tudo isso, né? E tipo, terapia ou não, fazer ou não fazer, por quê? E eu acho que já passa aí por toda essa fase, né? A gente vive, são outras décadas, são outras gerações. E isso tem entrado muito, né, em discussões aí de como... Eu acho que é melhor nem levantar esse tema de usar tela, como usar tela, né? E, cara, como a gente não vai usar tela, né? Mas, claro que, até pensando aí em criança e adolescente, né, a gente usa trabalhando o tempo todo e para responder tudo, para fazer tudo, como você falou, né? Hoje em dia, você faz o tempo todo tudo com esse novo atravessamento nosso aí de tudo ser por meio de internet. Mas também entra a parte de uma geração mais adoecida por isso, né? Sim. Eu acho que essa é a parada aí que já começa de saúde mental, por que fazer terapia, por que tantas crianças hoje estão, né? Crianças, adolescentes, mais jovens... Pelo menos no meu tempo, não sei no seu, mas no meu tempo não tinha muito isso. Vamos fazer terapia. E hoje a gente vê o tempo todo crianças muito mais novas já fazendo isso, né? Hoje, na verdade, terapia é um assunto recorrente, né? Acho que tanto na roda de amigo, né, na mesa de bar, né, todo mundo fala, acabei de sair da terapia, ou tenho terapia hoje, ou o meu terapeuta, a meu terapeuta. E tem um estudo, né, eu estava até lendo sobre isso, que eles fazem uma relação entre avanço da tecnologia e a diminuição da saúde mental. Pois é. Né? Mas e por que isso, né? Sim. Como isso? Por isso que, assim, minha preocupação maior seria para essa geração onde os pais têm que estar assistindo, né? A gente vai ter que monitorar a gente mesmo, o quanto está usando, né? Perceber aí, não, pô, agora estou relaxando. Aí você não está relaxando, você está lá, blá, blá, blá. Então, a gente tem consciência para gerenciar isso. Mas e essa galera, né, criança e adolescente? Aí são os pais gerenciando. E aí isso dá uma encrenca. Isso dá uma encrenca. O pai quer gerenciar, mas ele também não consegue se gerenciar, né? Então é aquele negócio do exemplo, né? Fala, sai do celular, e ele tá aqui no celular, né? Então a gente fica nesse, né? Toma lá, mas não dá cá. Pois é, isso outro dia foi até uma discussão que aconteceu numa roda de amigos, né? E uma das coisas que a gente levantou foi isso, tipo, aquele velha coisa da psicologia, né? Qual é o exemplo que você está dando? Tipo, o que você falou? Não vai, você não tem direito a celular. E o pai e a mãe tá lá por quê? E aí é difícil não dar esse exemplo, porque, vamos dizer, tá resolvendo um monte de coisa. Você chega do trabalho e tá fazendo outros trabalhos que você tá ali. Então, você precisa estar em outros lugares que, às vezes, só o celular proporciona. Precisa, cara. Eu acho muito chato. Tipo, a gente tá aqui conversando e... Tá, entendi.
Eu acho chatérrimo, eu acho deselegante, falta de educação. Mas é uma conversa muito longa, né? É bem longa aí essa conversa. Mas eu acho que dentro da saúde mental, né, já tem se falado muito, tem muita coisa sendo levantada de uma preocupação mesmo para essa galera mais nova. E o que estão vendo, né? Esse tanto de filtro aí, que a gente, né, ninguém mais coloca a cara ali pra... Sim. Oi, eu acordo descabelada. Sim. Então, eu fico bem preocupada com esse tanto de filtro, de que todo mundo tem que estar, né, bonito, feliz, maravilhoso. Eu acho que isso atravessa aí a saúde mental dessas, pelo menos 2 décadas, diria, aí abaixo, de uma maneira muito forte. De uma maneira muito forte. E eu percebo que existem pessoas, né, que conseguem administrar, né, essa pegada mais recente da sociedade, né, que vem de 20 anos para cá, né? Tudo muito acelerado, mas tem a pessoa que consegue gerenciar, não, eu faço isso até certa hora e tal, tenho minha vida, mas a maioria das pessoas não, né? A maioria das pessoas sentem isso, né? E não é à toa que um número maior de ansiedade, número maior de depressão, né? Tudo muito acelerado, muita informação, né? Então a maioria das pessoas não consegue gerenciar isso, né? Então, muito perguntam lá no canal, terapia é para todo mundo? Quem deveria fazer terapia? Né? Pois é. Eu deveria fazer terapia ou não? Por que fazer? A gente até já falou sobre isso, né? A minha resposta seria... eu indico que todo mundo faça terapia. Por quê? Porque não tem como ser ruim, né? E, de repente, você não precisa de um tema, né? Nossa, tive uma depressão, tô super ansiosa. Ou, caramba, tô com um problema no trabalho. Então, tem muito essa coisa de vou buscar a terapia porque eu estou com um problema X. Sim. Sim. Então, eu acho que, assim, a terapia é uma construção, né? A análise. Tem aquele senso comum que o terapeuta vai resolver a minha vida. Pois é, isso é trágico. Isso é trágico. Então, assim, eu acho que é bom entender, né, que a terapia é uma construção. Construção de quê? Do seu eu, da sua construção, né? E é diferente, é maravilhoso a gente sentar, beber, jogar conversa fora, ter grandes amigos. Mas aquele momento que você está em terapia, em análise, seja lá qual for a abordagem, que eu respeito todas, eu acho, é o que eu falo, eu indicaria. Mas assim, todo mundo precisa? Não. Todo mundo não precisa. Mesmo porque a terapia se dá no momento que você está disposto a fazer aquilo. Assim como tudo. Aí já começa a entrar lá no relacionamento, que a gente vai entrar daqui a pouco. Tem a teoria que fala que o momento da alta, né? É quando a terapia consegue provocar na pessoa a eterna análise, né? Quando a pessoa já consegue se analisar por si própria. E tem gente que já consegue fazer isso, né? Então, eu acho que quando falam, né? Todos têm que fazer, né? A gente já foge um pouco do objetivo da terapia, que é justamente um convite, né? E não uma imposição. E o objetivo é também tornar uma pessoa independente, né? Total, o tempo todo. Se a pessoa entra na terapia e fica dependente da terapia, talvez não esteja causando o principal objetivo, né? Claro, você precisa... a vida é movimento, né? A gente precisa ter... movimento. De repente, não, eu tô com tudo muito bem, tô bem na relação, tô bem no trabalho, não preciso de terapia. Normalmente essa pessoa precisa. Já começo a ficar um pouco preocupada. Agora, se ela realmente, não quero... Eu acho que esse negócio de terapia, coisa de maluco, já caiu por terra há muito tempo, já. Né? Eu acho que já consegue entender. Aqui, nível Brasil, assim, diminuiu muito isso, né? A gente vê isso, comentário de uma geração passada ainda, mas agora, assim, pra mim é muito mais distante do que era. Eu acho que já começa a ser até uma coisa, sabe? Porra, bacana, eu faço terapia, sabe? Tem gente que coloca no Tinder, né? Terapia está em dia, né? Exato, virou um título, virou meme, né? Saiu de uma coisa que era pra maluco, agora tem um título de ostentação, né? Falando isso no primeiro encontro, né? Faço terapia, opa! Nossa, tá em dia, né? Que coisa bacana. Essa pessoa tá legal. Então, já dá mais uma credibilidade. Eu penso que... Tem gente que não precisa fazer terapia, mas normalmente a pessoa que diz eu não preciso de terapia, normalmente precisa, né? Eu penso assim. Sim, é tipo, o que
se você não precisa, como é que tá a sua construção, né? A sua construção interna. Isso. Quando você fala assim, tá tudo em dia. Opa, vamos ver o que é esse tudo em dia. E também, eu acho também isso, eu vejo poucas pessoas falarem, que entrar na terapia é um ponto intermediário já numa evolução pessoal. Né? Normalmente, quando a pessoa começa a se conhecer e ela entra na terapia de cara, normalmente são as pessoas que saem, que fogem. Então, eu acredito que estar num processo de terapia, estar no processo terapêutico é um ponto de encontro e eu não acho que seja o ponto inicial. Né? Eu acho que é um ponto que você chegue lá. Né? Que você chega, né? Você tá ali, você chega no consultório com o seu terapeuta, você vai se abrir com um completo estranho. Né? Para algumas pessoas isso é assustador. A maioria não consegue. Né? Eu acho que é assustador. É assustador. Mesmo, eu acho, né? Tipo, por onde eu começo? Gera muito Sim. isso. Tipo... E para você chegar nesse ponto de sair da sua casa, procurar, marcar e chegar e se abrir, é um ponto intermediário. Não é um ponto de quem ainda tá dormente com os próprios sentimentos, né? Não faz ideia nem do que tá sentindo. Pois é, por isso que geralmente só procuram a terapia, tipo, quando doeu demais. Tipo, preciso desabafar isso. Né? E aí, dentro disso daí, já deve ter coisa pra caramba, né? Uhum. Então, por isso que eu falo, a dica seria, vá antes, sabe? Tenta antes. E, tipo, são tentativas mesmo. Você precisa... E aí, muita gente também desiste, eu vejo acontecer, de tipo, não gostei desse terapeuta. Cara, isso é super normal. Assim como qualquer relação, né? Uhum. Precisa ter uma troca ali. Você precisa se sentir à vontade, senão a coisa não vai fluir. Sim, você tocou num ponto muito legal, né? Que às vezes muita gente pega essa impressão e coloca em toda a terapia em si. Sim. Vai, não gosta do terapeuta, a terapia não é pra mim. Uhum. Mas muitas vezes, e às vezes você fala, mas você talvez não goste dessa abordagem, às vezes melhor você ir outra, mas às vezes não deu match com aquele terapeuta. Pois é. Se não tiver um match na terapia, você não fica. Como é que você vai se abrir com uma pessoa que você não engoliu ainda? Né? Que essa pessoa pra mim não bateu. Aí você vai falar as coisas mais íntimas da sua vida, não tem como. Não tem como. Não tem como. E ninguém também, a não ser ninguém não, né? Num ato que você esteja ali precisando demais, você já chega desabafando. Sim. Mas dificilmente, né? Você chega meio... E desconfiado. Por onde eu começo? Quando é algo que dói demais, aquilo te toca de qualquer maneira, você sai falando. Mas... é difícil, sim. É difícil iniciar qualquer coisa, né? É difícil iniciar esse podcast. É difícil o primeiro beijo na boca. É difícil. Cara, coisas boas também são difíceis a primeira vez. Mas depois a gente começa a ver que não é tão assustador assim, não né? Não é tão assustador. Mas eu acho importante a gente trazer esse ponto, né? De tipo... não é pessoal com o terapeuta... As abordagens aí tem, às vezes, né? Isso é legal, isso é com embasamento científico, isso não é. Todo mundo chega no mesmo ponto, né? Que é de fazer a terapia, de fazer uma análise. Chegar e falar como você se sente sobre um então, determinado tema. Da abordagem e do momento, claro que tem umas abordagens que são mais específicas para determinados casos, determinadas, né, patologias. Mas eu acho que tem que ter essas duas coisas juntas, né? E tipo, não deu certo a primeira, tenta o segundo, tenta o terceiro, porque também isso vai dar certo. Isso tem muito a ver com o processo da pessoa, né? Pô, já deu várias vezes comigo, várias. E tipo, não é porque a pessoa era ruim ou não, a coisa não fluiu, sabe? Não de mim pra pessoa, eu acho que são... como qualquer relação, né? De uma pessoa para outra. Então, não fica muito explicitado que aquela pessoa não é boa. Não tem nada a ver isso, sabe? É uma referência mesmo, uma troca ali, que às vezes acontece de cara e às vezes não. Desculpa, tosse. Tranquilo. As nossas impressões na terapia, né? Eu acho que tem tudo a ver com o nosso processo. Muitas vezes, eu mesmo já senti como paciente, né? Uma desconfiança, assim.
Pô, eu não posso confiar nessa pessoa, eu vou contar isso pra ela. Não, eu não quero contar isso pra ela. Isso tem a ver com o nosso processo de se relacionar com o mundo. Sim. Né? Porque se a gente tem... Normalmente a gente joga tudo no terapeuta, né? Que a gente chama de transferência. Né? A gente tem um problema com alguma figura feminina, masculina, figura paterna, materna, que a gente faz, joga isso no terapeuta. E aí o terapeuta percebe isso e maneja essa situação. Né? Então, você chega e fala assim, pô, não confio nesse terapeuta. É nele que você não confia? Pois esse é o nosso papel. Ou realmente existe um problema de desconfiança no geral, né? Pois é, esse é o nosso papel ali dentro do setting, né? Tipo, o que é que tá causando isso? Por quê? Então, por isso que é importante, assim, sustentar também esse incômodo. Fazer terapia não é... vou chegar lá, nossa, meu terapeuta é tão bonzinho, concorda com tudo. Não é sobre se sentir não bem. Muitas vezes não concorda com nada, né? Te faz pensar, né? E assim, não teremos resposta, galera. Não tem resposta. Não vai ter resposta pronta do psicólogo para você na terapia. É uma construção em conjunto, né? O que é? Mas a gente vai ajudando. O que é isso que você não consegue... E tem muita gente que fala, né? Não gosto de ser atendida por mulher. Não gosto de ser atendida por homem. Aí já começou toda a terapia. Aí já começou a terapia, sim. Já começou. Sim. Então, mas bacana. Não quero ser atendida por mulher. Vai procurar um terapeuta homem. E aí, logo, essa questão já começa na terapia, onde a pessoa estiver, né? Eu tava fazendo uma reflexão aqui, queria até saber o que você acha. Se eu pudesse dar um conselho, assim, como paciente... Se eu pudesse dar um conselho como paciente de terapia para quem vai começar agora, fale pro seu terapeuta como você se sente em relação a ele. Isso é importantíssimo. Isso aí é. Tem gente que é apaixonada pelo terapeuta durante 1, 2 anos e nunca comentou sobre isso pra ele. Porque acha que a partir do momento que vai falar, ele vai abandoná-la, né? Tem a questão do abandono também na terapia. E esse processo que eu narrei de desconfiança, né? Que eu virei terapeuta e falei assim, sabe uma coisa? Não confio em você. E aí teve um manejo, assim, que foi uma das maiores soluções assim, da minha vida. Né? Então, o que você acha assim pra você? O que realmente tá acontecendo por debaixo do pano quando um paciente se expressa assim, em relação ao terapeuta? Eu acho que diz muita coisa aí. Eu acho maravilhoso quando acontece isso. E é difícil terem coragem, né? Olha, é uma situação que os dois têm que manejar, né? O paciente, no caso, vai ter que ter coragem e é bacana quando você fala isso. Porque não é coragem de falar pra ele, é coragem de falar pra si, né? Uma vez que você fala... Quando a gente fala, a gente tá se ouvindo, né? Isso é difícil pra caramba. Né? Esse momento, por mais que a gente tente, né? A gente tá... Não é igual a gente tá sentado ali, tomando um chá. E... Sabe, não é a mesma coisa. Então, gera essa dificuldade ali de você se abrir. É difícil. Então, mas isso faz super parte da... Tem paciente que sai pé da vida, né? E isso é bom. Isso não é ruim, não, tá? Isso é bom pra caramba. Pra gente, o terapeuta fica, opa, agora ficou bom a coisa. Agora ficou bom. A gente adora isso, a gente adora isso. Não é, sabe, não tá ali pra tipo, isso, tá que bonitinho, sabe? Não é isso. A construção é essa, né? Esse movimento. O que te causou esse turbilhão? Esse balançar, E né? tem vezes, né, que sai da terapia que você fica ali, sei lá, dias ali, caramba, que é isso? Aí, quando isso acontece, assim, comigo, assim, como terapeuta, né, eu vejo começou. Agora começou. Saiu o pé da vida comigo, ou isso, agora sim começou a fazer efeito aqui o negócio. Mas assim, começou de repente uma outra coisa, um outro pedaço ali que foi mexido, outro processo, né? Exato. Uma outra construção. São vários, né? São vários. E eu vejo que assim, o tema mais recorrente, né, em terapia, sempre relacionamentos, né? Nossa. Sempre relacionamentos. Eu queria um pouquinho mais de água. Quer água? Deixa eu pegar pra você. Relacionamento sempre dá... Sempre vai aparecer. Não tem como. E eu acho isso, porque tudo, né, é uma relação. Acho que pode deixar essa garrafa aqui, fica... Não sei. Acho que
Deixa aqui embaixo. Eu acho que tudo é um relacionamento. Tudo. Extremamente tudo. Sim. Né? Você vai no supermercado e você, né, tá pagando, você já faz você tem uma troca ali, você dá bom dia, você cumprimenta aquela pessoa. Então, né, e aquela pessoa pode estar chateada ali, tipo, tu já vai ficar, opa. Então, você começar a sustentar qualquer tipo de relação, né? Qualquer tipo. E fácil não é. Não é. Então, quando se trata de relações, né? Os amigos a gente escolhe, os amores também, só que quando você se fecha ali dentro de uma casa, né? Você escolhe ali... Onde todos os defeitos estão à mostra. Putz, seu parceiro, sua parceira, seus parceiros. Parceiros, sim. Precisa organizar muito bem isso aí. Porque normalmente a gente tem facilidade de aceitar o amigo, né? Um amigo a gente aceita como ele é, o que você escolhe pra ser amigo, né? Agora o parceiro ou a parceira a gente já tem uma dificuldade maior, né? Porque aí começa a confusão, né? De tipo, aqueles começos são sempre maravilhosos, né? Todo mundo se conhecendo. E maravilha, se apaixonar, fazer planos. Sensação boa. Cada um na sua casa, aquele mistério ali acontecendo e tal. Você não sabe direito como é isso, como é que é aquilo e tal. E aí mora junto. Aí o mistério acaba. Ou começa. Começa a né? desvendar os mistérios. A convivência chega assaltando, né? Todos os nossos sentimentos, né? E vulnerabilidade, exposição, né? É muito difícil. Eu acho bem difícil. Sim. Porque cada um começa ali... quando falam, caem as máscaras, né? Sim. Não sei se são máscaras, não. Eu acho que esse começo não dá pra você, né? Igual falando da terapia, não dá pra você chegar... Olha, eu bebo água de 3 em 3 horas. Não dá pra você fazer um set list de quem você é, sabe? Então... Nem faça, né? Não dá. E por mais que você faça, você vai fazer o teu set list ali só no bonitinho, né? Só no bonitinho, claro. E tipo, um acorda sem querer falar. É igual eleição, promete tudo. Promete tudo. Vai dar tudo certo, vai ser lindo, tá apaixonado. E é maravilhoso estar apaixonado, né? E eu não lembro, outro dia eu tava vendo até alguém que eu sigo que fala muito sobre relação, sobre psicologia. E ele tem um jeito... Cara, depois eu falo até o nome da pessoa pra dar crédito, né? Que ele fala assim... uma das coisas que faz a relação acabar é quando você não espera mais nada dali. Isso me deu... Eu falei, sabe? Quando aquela pessoa, você já sabe tudo também. Nada mais vai ser novidade. Você não espera. Tipo, já era, sabe? Não... Você perdeu qualquer ideia de que essa pessoa vai te surpreender, que vai... Putz, isso pra mim é o fim mesmo. Não só não tem mais essa ideia, como perde a esperança dessa ideia, que eu acho que é completamente pior, né? Total, pois é. Você fala assim, cara, essa pessoa vai... né? Como é que ela... Não, quando você tem certeza, sabe? De que aquilo é morno, que aquilo... vai acontecer isso, não vai... Mas aí já acabou há muito tempo, né? Putz, aí é só a assinatura do acabou, né? E os fins são difíceis. Mas até falando assim, né, de relação, uma coisa que até minha, eu não suporto dormir de conchinha. Cara... Hoje você não gostar de dormir de conchinha é quase um crime, né? Você é criminalizado se você não gostar de dormir de conchinha. Tu imagina, tá ali no auge de conhecer alguém, não sei o que, ela falar... O meu set list de entrar, não encosta em mim quando eu estiver dormindo. Cara, não dá, eu detesto que me acorde, sabe? Então, eu tenho lá meus problemas com sono. Então, tipo, acabou, acordei. Então, aquele carinho pra mim virou, sabe, uma catástrofe. Então... Eu acho que são essas nuances, né? E os dois se adaptarem a particularidades que são um do outro é essencial e é difícil a beça, né? Porque normalmente a gente joga tudo pra gente, né? Então, ela não gosta de dormir de conchinha comigo. Né? Não é que ela... É comigo que é diferente. Comigo que é tudo ruim, comigo que é tudo pior.
Né? E você ser resolvido ao ponto, né? Esse exemplo é maravilhoso, né? Fez o que tem que fazer? Não, beleza, vamos dormir, vamos. Eu vou pro meu quarto, você vai pro seu e tá tudo bem. Né? É difícil, porque a gente cresce no modelo Disney de relação, né? Família margarina. Pois é, todo mundo ali feliz, né? Na mesa ali, os filhos ali com um sorriso na cara, ninguém faz bagunça, a casa arrumada, limpa sempre 100%, né? Porque a foto do Instagram. Se limpa sozinha a casa, né? A casa se foto do Instagram, ó. Todo mundo feliz. A casa se limpa sozinha. Sozinha. Zero trabalho. Isso. E o casal, aquele casamento maravilhoso, feliz, aquela fonte de amor, né? Que não precisa se renovar, que se renova sozinha, né? Isso aí é uma grande mentira. Deve ter um carregador, né? Igual de telefone. Sim. Esse tipo de relação, Margarida, pra gente isso é mentira. Isso nunca existiu. Na verdade, eu penso que a relação é um esforço dos dois para manter aceso. Totalmente. O que hoje os casais mais buscam são formas de manter a relação. Né? E as pessoas às vezes começam a se culpar porque tá acabando. Tá acabando por quê? Porque os dois não estão se esforçando para manter. Porque venderam a ideia pra gente que isso é uma fonte infinita, quando não é. Cara, não é. Relação é muito difícil e é isso que você tá falando. Eu acho que não tem uma receita, sabe? A receita é: cada um tem seu estilo. Como eu odeio dormir de conchinha, ou que me acorde, ou que faça um carinho nesse momento. Não curto, a gente tá acordado, beleza. Mas dormiu, eu quero só meu espaço. Sim. Meu espaço. E, tipo, você só vai descobrir isso com, né? O que eu falei, não dá pra... Olha, eu gosto de... Não encoste em mim. Ninguém vai falar isso, né? Nem cabe no primeiro momento, ou nos primeiros momentos. Pode ser ali que nos primeiros, até... curta, né? Uhum. Mas chega uma hora, você vai trabalhar no outro dia, você tá cansado. Então, pra mim, sabe, é assim. E, tipo, tem muito isso, né? Tipo, se dormir sozinho, é porque o casal não tá maneiro. Sim. Poxa, se tiver em casa separada, é porque a parada acabou. Cara, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem forma de gelinho. Até as formas de gelo tem um monte de variedade, né? Várias variedades. Hoje em dia, então, uma infinitas formas. Então, eu acho que é sobre isso, né? As infinitas formas de se relacionar. Relacionamento a 3, relacionamento aberto, relacionamento monogâmico, relacionamento que você consiga fazer dar certo. Se a gente focasse mais em encontrar o nosso modelo de relação junto com o parceiro, com a parceira, daria muito mais certo do que essa busca incessante em caber nessa forminha, que normalmente é a forminha ali de papai e mamãe, né, onde a gente aprende ali na infância, né, e fica com aquele modelo de relação. Essa aqui é a relação ideal. Tudo que fugir disso, né, entra num sofrimento. Já tá meio estranho. Só que a gente vê nos casais que dão certo que é uma forma única. Os dois, como você falou, casa separada ou dorme sozinho, isso aí não significa que a relação tá ruim. Né? Não tem nada a ver. Mas pode significar uma nova forma única de se relacionar que dá certo pros dois. Isso aqui dá certo pra mim, isso aqui dá certo pra você, esse é o nosso equilíbrio. E aí, tem casais que, funcionam super... Começaram a funcionar depois que separou a casa. Né? Muitos. Só que não tem muita... Parece, é como você falou, né? Parece que não... Se falar isso em sociedade, né? Se isso ficar muito explícito, começam as moralidades, né? Pô, mas estranho. Sim. Isso é bem chato. Eu acho isso bem chato. E o problema, aí pegando até o tema dos recalques, aí começa, né? Sim. Porque você servir... Falando da forma, né? A gente tem a nossa forma e a nossa forma também é modificada durante a vida. Né? A gente tá ali em construção o tempo todo. E aí nem sempre aquele relacionamento que teve aquela estrutura ali que deu certo é modelo para uma outra relação. Pro próximo? Não é. Não tem nada a ver. Por isso que sempre você tem que estar ali, né? Sim. Como é que eu vou construir com essa pessoa? Só porque deu certo de uma forma com uma pessoa não significa que a mesma forma vai dar com outra. Não. Não vai. Não vai, porque é outro indivíduo, outra pessoa. E a gente Outras também. Pessoas. Outras pessoas e a gente também. Sim. Esse que é o... Aquela pessoa que se relacionou daquela forma já morreu. Ela não existe mais. É. A cada dia a gente morre e nasce.
né? Com novas ideias, né? Eu não sou o Claro. mesmo de ontem, você também não é mesmo de Não. ontem. Agora, você é o mesmo de 8 anos atrás, da forma que eu me relacionei lá, não é possível, né? Aí começa a busca incessante do passado, né? Exatamente. E, cara, e fica, né? Você não era assim, casais de muito tempo. Mas você não era Você assim. não era mesmo. Não era mesmo. Porque... Ou, não, minto, você era assim e agora. É, sim. É isso. Quando eu te E aí não conheci... sustenta mais. Quando eu te aquilo. conheci há 10 anos atrás, você gostava de sair, você gostava de ir pra show, e agora você não faz? Não faço. Não. Não faço, porque eu não gosto mais. Não gosto mais, eu gosto de outras coisas. Exatamente. E aí começa a confusão, né? Sim. Porque Porque é evitado a reflexão, essa aqui é uma nova pessoa, eu quero continuar com ela. E a fuga desse questionamento é o que traz sofrimento. É difícil chegar... porque, de novo, né, as relações são o tempo todo construídas exatamente porque tá todo mundo mudando, sabe? Não dá pra você programar uma coisa, né? E um gosta de sair. Isso é também, né, super clichê. Um gosta de sair, o outro não gosta. Ah, mas meu marido não deixa. Caramba. Sim. Pra mim isso é... Sabe, pra mim isso não existe, cara. Isso não existe. Isso não existe. E da outra forma, né? Minha mulher não vai, pelo amor de Deus, né? Que década a gente tá. E por isso você tem que ter o quê? Muita confiança. Acho que você tem que ter tudo. Primeiro, a confiança em você. Quem é você? Sim. Né? E isso tem que estar muito bem conversado. Aí começa o outro problema da relação. O maior né? inimigo da minha A conversa. vida é meu parceiro tomando uma cerveja com os amigos, né? Isso me incomoda a tal ponto de perder a minha paz. Aí a gente entra já em outras... Sim. em outros tipos de personalidades aí na relação. Muitas vezes tem vários manejos assim, em terapia de casal, né? Que eu acho super bacana, assim. E tem até um vídeo, né, que o pessoal fez piada na internet, né, que eu fiz, que deu milhões de visualizações, né? Inclusive pra quem é seguidor do canal aí tem que marcar de transar, tá? Faz parte do checklist, né? Porque, justamente, eu tava explicando o seguinte. O que muitas vezes o casal sente falta, depois que casa, né? Tá morando junto na mesma casa, sente falta do momento de namorados. E aí, por quê? Quando você é namorado, você tem um dia de vocês, né? Então, sexta-feira... Se encontra sábado à noite. Sábado à noite, sexta-feira. Então, os dois ali se preparam para esse momento, né? Sim. Né? O momento de vocês. Normalmente, quando casa, perde isso porque você tá na mesma casa. Então, muitas vezes o amor cai na rotina. E muitas vezes esse manejo mesmo que o casal more na mesma casa, escolher um dia de vocês. Que esse dia nós vamos ficar juntos. Então, muitas vezes você se encontra em algum local, né? Mas aquele dia ali é o dia do casal e ponto, acabou, ponto final. E aí você acaba, além de ser casado, você também começa a voltar a ser namorados, que também é completamente possível e necessário. Isso é maravilhoso. E necessário para a saúde do casal. Eu achei super interessante, né? Esse marcar de transar, né? É isso. Porque uma vez que você não determina, tipo, esse espaço, né? Quem já tá numa relação ali dentro de casa, morando junto, se você não marca esse dia, fica lá, né? Um chega cansado, mas o outro quer transar. E aí? Como é que fala? Vamos transar? Pô, eu tô cansada. O casal fica refém da espontaneidade exatamente, dos dois. Um do outro. Exatamente. E às vezes um cede, né? Tipo, pô... E aí tem isso também, né? E cede, se não transar assim, porque se não transar, tá fora de casa. Errado. Ou então, tipo, tá comendo fora de casa, né? Cara, isso é muito chato. Isso. Um veneno, né? É um veneno. Porque quem ficar preocupado, né? Porque, tipo, se um pensa, pô, eu quero, né? E o outro não quer. E esse outro, no momento, tá com a cabeça cheia de coisa, ou tá mega cansado, ou... Cara, invariáveis coisas. E aí que você falou, o diálogo, né? Que muitas vezes a conversa que se evita tá tudo bem se a gente não transar hoje? Normalmente não tá tudo bem. Não. E não é falado. E aí começam os imaginários também, né? Sim. Pô, será que tá cansado mesmo? Será que tá cansado? Tá cansado por quê? Tá cansado por quê? Por quê? E aí começa a desconfiança, Sim. aí ferrou tudo. E aí começa o delírio, né? Você é alguém, aí começa a querer... Putz, aí começa a buscar, né?
deixa eu dar uma olhadinha nesse celular, E aí dormiu já muito começa. cedo. Aí deixa de ser uma relação de parceiro e vira uma relação de controle. Aí começa a maluquice total. Eu penso assim, né? O Jung me traz muita questão do inconsciente coletivo. Eu acho que a gente aqui no Brasil, a gente ainda tem muito resquícios invisíveis, eu acho, de uma sociedade escravocrata. Né? A gente ainda tem essa marca da escravidão muito grande na história aqui, a gente Sim. como sociedade. Então, nós como sociedade, muitas vezes como forma de defesa, assim, a gente busca o controle e a dominação. Sim. Como forma de se defender de um possível abandono. Uma né? coisa meio animal, né? Sim. E essas atitudes que estão no nosso cotidiano muitas vezes são invisíveis. Porque não aparecem no jornal, né? Às vezes as pessoas acham normal. Só que muitas vezes são coisas assim desse resquício, né? De controle, de dominação. Muitas vezes é a única forma que você aprende para ter alguém perto, né? Mas aí também tem que ver como é que essa pessoa foi construída em família, né? Aí vai mudar tudo. Aí muda tudo. Porque como é que foi essa construção? E às vezes a falha que que todos nós tivemos falha na nossa construção, claramente, porque nossos pais nos educaram, né? E até hoje é pouco falado sobre sexualidade, né? Vamos botar nas escolas, nesse respeito das diferenças. Ninguém ensina isso para você escolher teu caminho. Isso é meio pré-determinado conforme cada família ensina seus filhos. E aí começa, né, na hora que você começa a se relacionar de forma amorosa, né, com o outro, começam essas questões a aparecer, né, naquela falta que você teve lá atrás quando criança, na falta do pai, na falta da mãe, na falta de se sentir... Vai tratar isso aonde? Na terapia. Na terapia, gente, na terapia. É muita análise. E aí, por isso, né, que é a dica de faça terapia, né, não é... Porque tem questões que a gente não sabe, que vão aparecer, de repente, nessas horas. Tipo, muitas vezes... por que eu quero dominar essa pessoa? Qual é a minha necessidade de ser aquele obsessor ali, né? Será que eu preciso ter alguém que, no fundo, eu não me tenho? Né? Eu não tenho nenhum controle das minhas emoções, das minhas atitudes, então eu preciso ter controle da emoção do meu parceiro. Total. E das atitudes dele. O que você está pensando? O que você está pensando? O que você riu aí? Né? E essa falta, esse vazio é completamente do outro, né? Sim. Não que a outra parte não possa estar fazendo alguma besteira. Sim, não tô tirando isso, não. Mas, geralmente, quem é muito... né, quem demanda demais, essa demanda é sua. Sim. Total. E, às vezes, a pessoa que eu falei, é uma construção que foi feita ali em família, educacional, que você não se dá conta. Você não sabe disso. Eu fui educada dessa maneira. Logo, eu preciso... né? Isso aqui é meu, isso aqui, se essa pessoa, então, essas manias, né, de tá fazendo o quê, tá me traindo, tá... Cara, né? Isso não, às vezes até falam, mas psicólogo fala muito de papai e mamãe, mas claro, é de onde a gente veio, né? Foi a programação ali, a primeira. É a primeira. A gente carrega esse modus operandi até hoje. Querendo ou não querendo. Querendo ou não querendo. Querendo ou não querendo. Querendo ou não querendo. Vai ter coisas que a gente vai olhar e é aquele flash que você vê, você fez e fala, caralho, meu pai fazia isso. E aí? É isso. Né? E a forma de se relacionar também, com certeza, né, cara? Né? Buscar o parceiro, né, com base na figura paternal, maternal. Aí começa a confusão. Aí começa a confusão, né? Pois é, porque isso, né, e aí eu entro nessa minha... É onde eu mais gosto da análise, porque eu não consigo olhar um sujeito sem olhar o que ele viveu. Como é que foi essa construção ali? Normalmente, quando o paciente está sentado, eu olho para ele assim, aí em cima eu vejo pai, mãe, se tiver, né? E aí vou fazendo esse triângulo assim com o que ele está falando, né? Pois é, e de novo, né, essa construção vai aparecendo no que você vem trazendo, né? Por que você... se sente abandonado? Por que você quer tanto um parceiro pra vida inteira? Por que você precisa estar numa relação... Por que você não consegue ficar sem ninguém? Putz, esse então... Por que você não consegue... Esse, eu acho que todo mundo tem que pensar. É uma pergunta bem dolorosa, né? Esse todo mundo tem que pensar. Que todo excesso esconde uma falta. Total. Eu consigo estar sozinha comigo? Essa é a pergunta. Eu consigo viver sozinha comigo mesmo?
E muita gente não consegue. Não não consegue entender por quê. Não consegue. E aí começam também aqueles relacionamentos de que você não abre mão. Eu acho que esse questionamento que você falou é até um ponto bem avançado, né? Porque a maioria das pessoas, né, nós, assim, como seres automáticos da sociedade, não para nem para pensar. Né? O dia inteiro algum estímulo para evitar ficar sozinho e pensar em alguma coisa. Porque quando pensa, é doloroso. Não à toa que o uso de medicamento para dormir aumentou muito nos últimos anos. Por quê? Porque quando você deita a cabeça no travesseiro, você não tem escolha, você vai ter que pensar. Vai. E esse momento é tão doloroso que é melhor evitar, né? O momento que você encosta a cabeça no travesseiro, você não tem escolha a não ser ficar sozinho com você. Aí mexo no celular, aí faço uma outra coisa, aí evito de todas as formas. Claro que assim, não tô falando todos os casos não, tá, gente? A gente fala aqui coisas... Não, nada é generalizado, tudo, pelo amor de Deus. Tudo. E esse momento tem que ser evitado a qualquer custo. Por quê? Porque se pensar, gera dor. E eu não quero sentir dor. Ah, é. E eu não quero sentir dor, né? E essa evitação da dor, que causa uma dor maior... Para não sentir uma dor assim, vamos fazer um exemplo. Para não sentir uma dor assim, eu causo uma dor assim para mim mesmo, porque eu quero evitar sentir isso. E muitas vezes quando a gente se permite sentir, a gente vê que esse tigre enorme era um gatinho medroso, né? Mas é difícil estar sozinho com a gente mesmo, né? Fica aqueles milhares de questionamentos, isso, aquilo, como é que eu faço, né? É difícil, não é fácil não. Depois que... Eu acho que é um processo, né? Quando você passa por isso, é um caminho quase sem volta, né? É sem volta. É um caminho quase sem volta, né? Esse negócio demais ficar sozinho. Eu não preciso de ninguém pra ir no cinema. E você vai no cinema sozinho, você faz coisa. E aí, as pessoas param de ser uma necessidade e viram um complemento. Que, porra, é delicioso estar com os amigos, mas também é delicioso estar comigo. Né? E aí você começa a gostar de ser você. É engraçado, assim, muita gente não gosta. Porque eu passei uma fase enorme precisando desse apoio que eu não conhecia, não entendia, né? De estar com alguém em relação, alguém como amigo. E quando eu comecei a perceber isso, já fazer as análises, e aí eu lembro, né, que tipo, pô, eu quero viajar. E fiz uma viagem para a França sem nem falar francês, sozinha. E quando eu conto isso, ficam assim, você foi sozinha? Aham. É um choque, né? Uhum. É um choque. Tipo, chorava olhando o muro do Louvre. Sabe? Aquele momento era completamente meu, era o que eu estava imaginando, não era... Sabe? A sensação para mim é maravilhosa. E eu acho que quando a gente consegue experimentar o que é estar sozinho com você e você tá de boa, isso não é fácil, não é nem um pouquinho fácil. Né? E sempre me questionaram muito, ué, você vai pra um bar sozinha? Claro! Por que não, né? O que falta ali? Falta você... Tem muita gente que fala que fica com vergonha. Eu já escutei também falarem assim... Você falou da França, não tem nem chegar muito, não. Às vezes você falar que você foi no cinema sozinho já é um choque, cinema, né? Pois é. E, cara, o cinema é um lugar que você nem vai conversar, Exatamente. Né? Tu vai estar sozinho vendo um filme. Por que tem que ter alguém do teu lado, Exatamente. Né? Pô, tô ali sozinho, ó. Ninguém faz barulho, então... Logo a companhia fica meio que... Né? A gente vai se falando no final do filme sobre isso. Então, como é que pode, né? Tipo, ser tão difícil. Sim. Mas é um convite a essas tentativas, né? Sim. De tipo, por que você precisa realmente desse apoio ali de alguém para sentar num bar, para de repente fazer um almoço ali super gostoso que você tá afim? É um convite a fazer o que assusta. Será que é tão difícil? Mas eu escuto pessoas falando que, tipo, o que vão pensar? E tem a coisa moral da sociedade, né? O que vão pensar? O que vão pensar, né? O que vão pensar? Eu acho que isso passa muito na mulher, mais até do que do homem, né? O homem geralmente vou sozinho, vou pra caça, vou... E a mulher fica, o que vão pensar uma mulher aqui sozinha? O que vão pensar aqui? Eu lembro que eu fui numa peça já no Dia das Mães. E eu sou mãe, e eu tava sozinha no final do dia, e fui numa peça, e eu ri pra caramba, era um stand-up, e na boa, é óbvio que você vê casais, famílias, mas será que tem gente sozinha? Também tem.
E eu tava ali, me diverti, tipo, realmente isso não me incomoda. Não me incomoda, eu não deixo de fazer nada porque, eu vou estar sozinha. É óbvio, é maravilhoso você ter um parceiro que tope tudo, você ter amigos, vambora fazer. É óbvio que eu prefiro também estar num ambiente, né, de relações. Mas nunca foi nada assim que... Nunca não, né? Mas há bastante tempo... E para mim é evidente a diferença da pessoa que consegue e a pessoa que não consegue. Né? As pessoas que conseguem são elas são mais leves, assim, né? Porque quando você tá, né, junto, deixa de ser uma necessidade, né? E a presença das outras pessoas vira um complemento, que é o que deveria ser. Não essa necessidade pesada. Né? E você vê, eu percebo até assim na leveza, assim, né, do olhar, né, de quem tem isso e quem ainda não tem. Da naturalidade, porque é um processo, né, que todos podem ter essa conquista dentro de si. Sim, todo mundo é capaz. Agora, de novo, é difícil sozinho. Como é que você foi construído antes disso, difícil, né? E parece que falar isso, eu vou tentar. De repente vai tentar assim, sem estar construindo isso, e vai ser um BO total, né? Não vai ser bacana. E muitas vezes é até algo ilusório, porque tem gente que divorcia e pira, né? Só que a pessoa também não era casada, tinha apenas um título, né? Eu sou casado com essa pessoa aqui. É apenas como se fosse aquele status do Facebook, fulano está em um relacionamento. Né? Só que na verdade já era uma relação fracassada já há muitos anos, né, e tal. E aí quando sai aquele título do Facebook, pira, né? Na verdade, a sensação sempre foi a solidão, né? Só que acho que quando perde o título admite, né? Pra si. Cai a ficha e... eu tô sozinho no mundo, exatamente, né? Como na verdade às vezes já tava já um tempo, né? Há muito tempo. Tem muito disso, né? Isso acontece muito, a gente vê muito isso. Né? Você tá tão... É óbvio, né? Que tem as dificuldades lá. Nenhuma separação é fácil. Nenhuma separação é fácil. Nenhuma. Nem a de 2 meses, nem a de 20 anos, né? As relações são muito particulares. Sim. Porque fica, nossa, só 2 meses? Cara, você pode ter tido 2 meses ali extremamente intensos. 2 meses, 1 ano. E de repente, um ano dentro de 2 meses. E de repente você tem 2 anos ali daquela coisinha morna, arrastada. Mas assim, os 2 são difíceis. Não tem, de novo, a forma, né? Não tem forma pra isso. É difícil porque passa por outras coisas, né? Divide cachorro, divide casa, divide bens, filho. E divide você. Né? E eu acho que o primeiro a ficar dividido é a gente, né? E como é que lidar com isso é difícil, sim. É difícil. Mas como você falou... Começam a acontecer muitas tragédias aí depois disso. Sim. E uma coisa que eu vejo bastante, a gente estava até falando sobre controle, né? Relação, amizade. E eu até falei que o amigo a gente aceita mais e o parceiro a gente tem mais dificuldade. Né? E essa necessidade de mudar o outro, né? Isso acho que... Se eu pudesse inventar um estudo, eu botaria... Tenho 98,37% de certeza que a necessidade de mudar o outro na relação vai fazer ela fracassar. E aí, vai dar bom. a gente entra na terapia também porque a pessoa chega, né, com inúmeras grilhões assim, e algemas, né, e ela recebe o que ela nunca recebeu, que é a aceitação. A pessoa chega na terapia, recebe a aceitação do terapeuta e ela se aceita. Uma aceitação que muitas vezes não tem na relação. E eu acho que é um ciclo vicioso. E vicioso. Por quê? Porque quando tentam controlar a gente entra em modo de defesa. E um dia a gente se rebela. Mas conta aí, você já teve alguma relação assim? Eu já contei da minha, agora conta a sua. Já, várias. Alguma relação assim várias, de tipo... Várias. Nossa, agora você precisa pintar o cabelo, botar um piercing no nariz... Fazer uma tatuagem. Porque o outro joga todo o desejo que ele tem pra fazer aquela figura, né? Sim, com certeza. Tanto... Eu já tive várias experiências, né? Tanto tentando controlar, né? Quanto também sendo controlado, né? Por exemplo, eu sou TDAH, né, cara? Então, se eu não fizer exercício físico na semana, eu guardo a escova de dente dentro da geladeira. Como é que tu vive com a pessoa dessa? Viver comigo é foda, parceiro. É difícil a beça. Como é que o outro entende isso? É difícil, entendeu? Então você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo pra melhorar, né?
Pô, é a mesma coisa. A pessoa fica te lembrando que você tem um transtorno. Eu sei que eu tenho um transtorno. Só que as pessoas querem que você haja como se você fosse normal, sendo que você não é. Né? Obviamente que a gente procura meios de manejar isso. Por exemplo, eu sei que eu tenho que fazer exercício físico todo dia, né? Eu tenho que ter uma rotina, senão eu fico disfuncional em alguns casos. Uhum. Como é que é pro outro isso? Como é que é você tá assim, né? Eu gosto muito dessa brincadeirinha de me colocar no local. Mas tu acorda e tu abre a geladeira e a escova de dente tá lá. Caraca, hein, meu irmão? Complicado isso. Mas eu acho que às vezes pode acontecer, né, de outras maneiras, sem ter nenhum tipo de transtorno. Sim, com certeza. Com Tipo, certeza. chego em casa, pô, bebi todas, sai tirando, deixa tudo espalhado e o outro fica super incomodado. Sim. Né? Então é mais ou menos isso da escova na geladeira. E aí começa a confusão. Ah, roupa espalhada, não sei o quê. É essa parada, né? De tipo. E aí cada um começa a ver o seu movimento, como é que cada um. Ah, e aí muitas vezes, para se defender, aí começa também uma dupla troca, assim, tentativa de controle, onde inúmeras críticas sobre quem se é. Crítica sobre quem se é, assim, é super pesado, assim, por relação, né? Até a forma de lidar, né? Muitas vezes na terapia de casal tem muito manejo de fala assim, a forma de falar, ao invés de colocar como se é, coloca o que está acontecendo no momento, né? Em vez de falar, pô, você é bagunceiro, fala, pô, vamos resolver esta bagunça. Né? Olha, eu fico imaginando eu numa terapia de casal. Às vezes o couro come, assim. Cara, não, eu acho que eu ia falar... Pô, vocês vão ter que se estapear aí, cara. Não vai dar certo, não. Não, terapia de casal não é... Definitivamente não é minha área. Eu adoro. Eu imagino, mas pra manejar, né? Dois ao mesmo tempo, tu imagina, cara. Tem uma coisa, assim, que eu acho que pequenos detalhes mudam, assim, montanhas, né? Eu acho que uma coisa que a gente busca nas relações... Amizade, relação, na terapia, que é a aceitação. Muitas vezes a gente não tem aceitação em lugar nenhum sobre quem a gente é. Sim. E quando a gente acha isso, a gente muitas vezes até muda quem a gente é. Mas primeiro tem que ter aceitação. Porque se seres individuais, né? Somos seres individuais. Cada um é único, cara. Não tem jeito. Se a gente tem uma relação de amizade, por exemplo... e você percebe que eu não te aceito como você é, que essa pessoa se incomoda com o meu jeito. A reação, né, isso entra até na FENO, né, é o que? É defesa. Uhum. A gente entorpece aquele jeito ali, né, como defesa proteger quem a gente é. Só que a partir do momento que a gente recebe uma aceitação numa relação, o que a gente faz? A gente entrega a nossa essência. Sim. E aí, muitas vezes até muda. Então, assim, esse controle de... é minha esposa isso, é meu marido é isso. Sabe quando seu marido vai mudar? Nunca. Nunca. Porque a gente só muda em ambiente de aceitação. A gente nunca muda em ambiente de controle. Ah, não. De controle não dá, né? De imposições. E aí tem muito isso nas terapias de casal, né? O cara vai pé da vida, que a mulher arrasta quase pelos cabelos. Isso. Vamos fazer... Cara, tem muito esse. Não só em terapia de casal, como normal também. Eu tô aqui porque minha esposa pediu. Eu tô aqui, eu realmente não sei. Como é que eu posso te ajudar hoje? Ah, não, eu tô bem, eu só vim aqui porque minha mulher pediu. E aí? E aí, faz o quê? Porque tem isso, né, cara? Assim, existe a dificuldade, mas a gente não quer que aquilo termine, né? De repente é uma coisa boa... Só que é difícil de administrar, exatamente pela individualidade de cada um. E tipo, tá, deixou a roupa jogada. E aí, faz o que na terapia de casal? Aí um tá lá, não, mas ele deixou a roupa jogada. Não, mas ela deixa a escova de dente na geladeira. Isso é mais e aí, comum, faz o quê? Como é que faz? Como é que maneja isso aí? Fala aí. Então, eu gosto muito de falar o óbvio, né? As pessoas perdem a questão, uma crença, né? Eu não preciso falar o óbvio. Precisa. Você precisa falar ser dito. o óbvio, porque você tem duas pessoas com vivências completamente diferentes. Como assim falar o óbvio? Óbvio pra quem? Pra quem, Pra quem? Muitas vezes as pessoas chegam em acordos básicos, assim, que resolve às vezes toda a relação. Simplesmente, você falou um negócio de arrumação, né? Como é que tá bom pra você?
Ah, não, eu então arrumo na segunda, você na terça, é isso? Segunda e terça? Tá, então vocês imprimem aqui. Ó, isso aqui, ó, tá vendo aqui, ó? O Marcos arruma na segunda e a Elaine na terça, tá? Tá bom. Aí chega um mês, não, tamo bem. Simples, né? Cara, tem que ter o diálogo. Não dá. Não dá não só diálogo, pra ser subentendido. Mas acordos. Sim. Acordos simples e que falam que é óbvio. Né? Ah, eu queria muito que você tivesse uma espontaneidade de fazer sem eu pedir. Não tem. Eu também queria muito que você tivesse a espontaneidade de virar astronauta do dia pra noite, né? Mas infelizmente não vi você se matricular no curso da NASA, não vi isso. De novo, né? Tem que marcar de transar. Tem que marcar Tem que marcar, tem que combinar, a gente tem que falar, né? Isso. Pô, e assim, a fala não é impondo o outro, né? Pô, você deixou tudo espalhado. Caramba, deixei. Deixei porque na minha cabeça eu pensei em arrumar, sei lá, na quarta-feira. E pra você tava tudo bem. Pra mim tá tudo Só bem. que A outra pro pessoa outro, tá não. incomodada. Então vamos lá. Meu amorzinho, o que você tá incomodado? Com a roupa espalhada. Então vamos combinar o seguinte. Pega esse montante, né? Pega a primeira gaveta, soca ali. E Natal, quarta-feira, eu vou dar um jeito naquilo. Né? Já combinou. É isso, tá combinado. Tá marcado. Um incômodo a menos. Tá marcado. Mas é o que você falou, tem que... De marcar, né? Mas o diálogo... Não existe relação sem diálogo. Não tem. Não dá. Uhum. E o que você falou, né? Ah, mas isso você já sabe. Não sei. Precisa falar. Não é falar todo dia a mesma coisa. Tem um estudo que mostra que os casamentos combinados têm uma menor taxa de divórcio menor do que os casamentos com amor. Porque normalmente as pessoas tratam como se fosse uma empresa. Eu não tenho o que fazer aqui, então preciso fazer dar certo. Então as pessoas, o que elas fazem? Meu Deus, elas começam a tentar fazer dar certo. Caraca, que genial. Pode crer, tipo, psicologia organizacional. Cara, tem que organizar isso aí. Tem que ter um RH em casa. Tem que ter RH. Tem que ter RH. A aplicar. Uma matéria que eu nem gostava muito, mas, cara, faz toda a diferença. Isso vai de uma coisa que a gente falou lá no início, que é o seguinte, essa construção que tudo é um amor numa fonte, tudo vai se organizar sozinho, não. Não vai. É uma empresa também. É uma empresa também. É uma empresa, sim, é um investimento. Porque vocês têm casa, vocês têm um planejamento de conta, têm filhos, tem que organizar tudo. Isso não é empresa? É investimento total. Entra dinheiro, tem que ter organização de pagamento, organização de limpeza, tem negócio de estoque, é também uma empresa. Agora, se você tem uma empresa que não trata como... Exato. Vai deixar no subentendido. Vai deixar no subentendido. Ah, ele vai ver, vou ver que a pessoa, como vai reagir. Isso. Cara, vai ter só decepção. Vai ter só Kinder Ovo, surpresa. Pode não ser tão agradável. Obviamente que você tendo tudo isso, a espontaneidade faz completamente a diferença. Eu acho que todo mundo sonha, né? Sonha na maneira de... Tem esse desejo, né? De ter essa relação, sabe, prazerosa mesmo, onde todo mundo se entenda. Tem até uma amiga nossa em comum, não vou falar o nome dela, Carol, que ela fala, né, pô, eu quero esse amor sempre romântico. Né? Um beijo pra Carol, saudades. Carol. Beijo, Vivi, também, pra não ter ciúme. De poder... Cara, eu quero dançar na chuva, sacou? Sim. E é difícil, né? O outro pode falar, tá maluca, vai dançar na chuva? Sim. Molhar meu cabelo? Ou então o cara propõe a mulher, que isso, acabei de fazer uma escova. Mas é maravilhoso quando a gente consegue de verdade ter essa relação de... E a realidade é que vão ter esses encontros, né, de atitude, vamos dançar na chuva, os dois falam, vamos. Mas também vão ter desencontros em outras áreas. Então são encontros e desencontros em tudo. Mas aí a coisa floresce e permanece, sem ser da família Margarida do Instagram, de verdade, né? Sim. Eu acho que a intenção seria que isso acontecesse de verdade. É difícil. E aceitar isso, assim, aceitar o incomum, essa forma única que nós temos aqui de se relacionar, né? Tá tudo bem pra você se a gente não dormir de conchinha? Eu não gosto. Tá tudo bem.
Mas é difícil, né? A pessoa topar, difícil, entender, não levar pro pessoal. A gente leva tudo pro pessoal, né? O que a gente não leva pro pessoal? A gente faz um exercício para não levar. Mas o comportamento automático nosso, né? É achar que tudo gira no nosso redor. Né? Geralmente é uma questão do outro. Eu acho que é difícil mesmo, é difícil, tá? É difícil. Eu acho que todo mundo procura procura um amor que seja bom pra mim, eu vou até o fim. Eu acho que a nossa vontade é essa, né? De ter essa construção ali onde a gente possa estar em construção, permitir que o outro esteja e isso ser bom pra caramba. Eu acho que isso é um ideal aí que a gente busca. Mas qual o objetivo, né, dessa conversa toda? De todo mundo buscar? Lógico, todo mundo tem que continuar buscando o que quer, mas de se entender, né, essas diferenças e fazer isso, combina, tenta combinar, fala, a conversa assertiva, né, não é no será. A gente teve uma listinha, né, de pedidos aqui e a gente tá falando sobre terapia, né, relacionamentos, né, então vamos satisfazer um pouquinho nossos amigos do canal, né. Eu ia bater o dedo, lembrei que ele falou que não pode. Não pode bater o dedo. Assim. Evite bater dedos. Não, eu já mexi no microfone aqui várias vezes, né? Pois é, eu já ia fazer quando vai fazer o corte, vai ficar... Eu já ia... Tem gente que pediu aqui, eu acho que você, como é uma grande psicanalista, pode trazer uma bagagem bacana sobre isso. Grande nada. Né? E eu acho que isso tem a ver com o tema de relação, né? Fizeram um pedido de narcisismo. Né? E o narcisismo é um termo que Freud traz, né? Sim, também. Sim. E eu acho que muitas vezes a gente, na terapia, né, o narcisista não procura terapia, né? Mas a gente pega as pessoas que encontram com ele. O narcisista vai chegar na terapia por qualquer outro motivo, menos o narcisismo dele, né? Mesmo porque ele nunca vai... Ele nem sabe, não vai aceitar. Será que pode ser aquele cara que eu falei no início? Eu tô aqui porque minha esposa pediu. Pode ser. Né? Chega ali, vai enganar um pouquinho o terapeuta, vai mentir a beça e fala, não, fiz terapia, tá tudo certo. Na verdade, o narcisista não sabe que ele é narcisista. Porque ele é tão narcisista que ele acha que ele tem outras coisas, mas menos que ele é narcisista, né? Quando a gente fala narcisista... A gente tá falando, não tem nada a ver com aquela figura romantizada do Narciso e tal, não. Não, que é um você olha no transtorno de espelho, personalidade. não. Transtorno de personalidade. A pessoa ruim, mau caráter, invejosa, que vai te destruir. Todo mundo já teve um ex assim, né? Cara, são pessoas dificílimas de se conviver, tá? Porque é uma necessidade sempre de estar, né? Não é tipo, o narcisista que tá sempre lindo. Nem é isso. Nem é nada da imagem, não. Mas é do eu sou foda, tudo meu é o melhor. E ele começa a te... Né, o que você faz, calma, tá tudo errado, não é isso, porque eu sei... Sim, tem muitos termos hoje que ficaram conhecidos por conta dessas pessoas, né? Que é gaslighting, tratamento de silêncio, descarte com requinte de crueldade. Né? Tem vários. Eles têm ali uma listinha... Mas eu acho que depois que você conhece, é mais fácil de identificar, né? Como identificar quem é quem não é, pra gente fugir desse anticristo. Desse anticristo, foi bom. Olha, como eu te falei, né? A pessoa não vai chegar numa terapia ou tipo, eu sou narcisista, não vai. Porque ela tá muito bem, obrigada. Ela, a pessoa, né? Tô muito bem, obrigada. Se chegar numa terapia, vai chegar falando que não é entendida, ou que fulano, ou que eu tô com um problema em casa, enfim, qualquer outro tipo de coisa. Mas, como é um transtorno, né? A gente tá falando realmente de um transtorno de personalidade, fica muito vulgarizado, né? Não sei quem é narcisista. Sim. E a coisa é muito mais embaixo, né? A coisa é bem mais embaixo. Bem mais embaixo. É um transtorno difícil ali de você manusear, exatamente porque essa pessoa não quer ajuda, não entende, não sabe, é difícil pra caramba lidar com o outro. Foge da terapia igual o diabo foge da cruz.
Não, isso que eu te falei, pode até chegar na terapia, mas vai chegar porque, sei lá, minha unha não tá legal, meus pais não me entendem. Qualquer outro motivo, menos a ciência de que é uma pessoa E aí você vai narcisista. vendo com o tempo que a questão não são as pessoas, isso é ela, né? Agora, conviver de qualquer forma, né? Família. Não, conviver não tem como. É difícil Conviver não tem demais. como. Numa Conviver não tem relação como. é bem complicado. Porque você vai ser sempre um bosta. Porque tudo que essa pessoa faz é muito melhor. Ela precisa que você valide ela o tempo todo. Sim. Sabe? São Como invejosos. Você é maravilhosa, como você... São invejosos natos, né? Porque o narcisista, ele não existe no mundo, assim. Ele não tem essa noção de, dentro dele, de indivíduo, né? Eu sou eu, você é você, fulano de tal, fulano... É tudo sobre ele, ou contra ele, ou para ele. Então, por exemplo, você compra um carro e o narcisista vê, esse carro era para ser meu. E aí ele se sente injustiçado por você ter aquilo e ele não. Por isso eles são todos invejosos. Porque aquilo não era para ser seu, aquilo era para ser dele. Você tá tomando dele aquele carro que você comprou com o seu dinheiro. Pois é, porque sempre quem tem que estar no palco é ele, né? Sim. Então, eu acho assim, eu sou bom o suficiente o tempo todo, Sim. né? Mas essa fala não vem deles. Só que ele infla o ego dele esvaziando o seu. Ah, sim, o tempo todo, né? Pra eu... Quanto mais eu... Esvazia o seu pra encher o dele. Não, tipo, você não sabe o que você tá falando. Não é nada disso. E, tipo, se você não validar essa pessoa o tempo todo, cara, como você é perfeita. Não, você sabe tudo. É bem difícil, e quem cara. quem já difícil. cruzou fica com marcas, né? Quem já cruzou traz marcas severas, né? Pelo que eu vejo. Pois é, mas a pessoa não faz a mínima ideia que causou isso também. Tem isso. Não faz. Vai achar que Não é faz. por outro defeito. Não faz. Não enxerga que é nada. outro- não enxerga. Ele não existe no mundo. Ele não existe no mundo. Então, ele não tem sombra. A sombra é tudo do outro. Né? Então, às vezes, a pessoa ela foi vítima de um narcisista. Se for do mesmo ambiente, cara, meu Deus. Porque Dentro de precisa- casa, só que, né, essa pessoa que causou mal não enxerga nada. Nunca vai Nada, enxergar. Nunca vai não. enxergar. Ele não existe. Né? Tá o tempo inteiro tentando e se encher-se de tudo. Parece que é um vazio tão absoluto, né? Sim. Que eu preciso o tempo todo provar que eu sou muito bom, que eu sei tudo. É uma falta de empatia, de humildade, é uma falta de um monte de coisa. E nasce de uma dor muito forte, né? Normalmente. Cedo, na infância. Putz, são seres completamente doloridos e também não vão assumir. Então, Sim. assim, né? Eu acho que a dor é tão grande que se sentir a dor pira, né? Então, ela é recalcada, né? A gente tá aqui hoje pra desrecalcar nessas máscaras. Que se sentir isso aí, assim, não tem como, né? É algo que tá tão fundo que atingiu outro patamar, né? Ficou assim... Olha, se conseguir, né, aceitar, de novo a aceitação de que, pô, você precisa de ajuda, já viu que de repente isso que você faz não é tão bacana. Sempre tem jeito, né? Sempre dá pra parar de gerar esses prejuízos aí. Difícil é algum querer, né? Difícil é querer, mas eu acho que Não, sempre é possível. Eu tenho total crença que querendo, todas as mudanças internas são possíveis. Vícios, comportamentos repetitivos, traumas. Eu tenho... A minha abordagem acredita completamente nisso. E aí vai num manejo ali também difícil, né, do terapeuta para esse paciente, porque você não vai necessariamente declarar, né? Olha, mesmo porque não tem na minha linha, pelo menos, não tem por que declarar patologia para ninguém, né? Porque não é a patologia que eu trato, e sim o indivíduo, como um indivíduo. Então, eu posso entender que tem uma personalidade narcisista ali e ir trabalhando essas coisas, sabe, pelas laterais para essa pessoa entender. Não, olha, você é um narcisista. Não precisa essa identificação, não né, precisa. de patológica. Mas essa pessoa pode se construindo, né, de tipo, será que você precisa fazer isso, né? Você percebe que de repente essa pessoa ficou mal,
Então é ir manejando, né? Não dá pra falar o que é falado nos settings, porque são muito pessoais. Mas eu acho que dá pra ir manejando isso. Uma vez que consegue chegar numa terapia, o terapeuta vai ter que ter muita habilidade ali, porque ele pode desistir, né? Uma vez que contrariado. Sim, sim. A coisa pode desistir ali. Eu acho que esse movimento do narcisista ir pra terapia já é um ponto bem avançado, né? E eu acho que essa percepção de estar indo pra terapia, né? Eu acho que já é, na verdade, até um passo, assim, dessa cura dele, né? Porque, assim, o narcisismo em si, né? Como você falou, eventualmente pode chegar, mas a maioria não, né? Vai chegar por outro motivo. Sim, por outro motivo. E aí o negócio é sustentar, porque uma vez que tem um embate ali, né, numa sessão, ele vai discordar e de repente não vai sustentar aquilo. Tipo, esse terapeuta não é legal. Falou uma besteira, porque ele sempre sabe tudo, né? Ou melhor, então, de repente, se você faz um apontamento ali de uma construção onde a pessoa não concorde, vai achar que você é um bosta, que você não sabe de nada, e aí procura outro, fica essa coisa meio cíclica, sabe? De novo, nas buscas onde a pessoa acha que sempre ele sabe tudo, né? Que, enfim. E como pessoa, para lidar com isso... É bem difícil. É bem difícil, né? E a única coisa que eu acho que falo, assim, ou posso falar, né, é o tal do método pedra cinza, né? Que é contato zero, né? A única forma de lidar com o narcisista é não lidar com ele, né? Porque a maior vulnerabilidade, né, são pessoas empáticas, né? Porque ela acha que ela vai consertar ele. São super simpáticas porque querem estar em evidência, sim, né? Sim. Então tem núcleos grandes de amigos, né? Porque, de novo, a construção dessas pessoas né? São mesmo. E olha só, são pessoas bondosas, tá? Não tô falando que são pessoas aniquilantes, não. São pessoas bondosas, querem ter aqueles vínculos ali enormes, mas não vincula verdadeiramente com ninguém. Não vincula verdadeiramente. Porque o propósito é ter esse tantão, sabe? Esse muito ali. Essa atenção voltada. Exato. Porque olha como eu sou caridoso, olha como eu sou gente boa. É isso. Olha como eu dou, né? É difícil de tratar, é difícil de conviver, mas sempre tem um jeito. Sempre tem. Mas são um dos transtornos de personalidades assim, mais difíceis de se manejar, assim. Mais do que uma bipolaridade. Enfim, tem diversos, né? Tem o tal do oculto também, né? Esse termo ficou mais em evidência agora, que é o narcisista oculto, que ele só se mostra depois que ele tá na sua vida, né? Ele só se mostra depois de um tempo, né? E aí... Pois porque é difícil também você... sabe, diagnosticar ou fazer qualquer coisa de cara ali com alguém, né? Você vai precisar de um tempo de convivência, de estar ali pra... Opa, isso aqui tá meio estranho. Pensando bem, isso aqui tá meio estranho. Como é que é isso aqui? Exatamente por serem pessoas boas, que querem estar sempre ali, né? Te confunde mesmo. Sim. Né? E se é alguém que não entende mesmo, e muita gente não entende, fica uma coisa ali, né? Como outras milhares de transtornos de personalidade, né? Eu já tive convivência, dependente, né? Enfim. Eu já tive convivência com uma pessoa, né? Dessa forma. E o que eu posso falar, né? O que eu gostaria de escutar era uma simples frase que eu escutei e eu percebi. E foi, pra mim, muito elucidante, que é: você não é o problema. Você não é o problema. Porque a gente fica convencido que a gente é o problema. A gente que tá, né, lidando... Não, mas falou, né, pra né? você que você não era o problema? Não, outra pessoa falou pra mim, né? Tá. Era o que eu queria escutar, que eu precisava escutar. Você já parou pra pensar que talvez você não seja o problema? Porque você ficou confuso Você tá também, tão convencido, né, que a culpa é sua, que você não consegue enxergar nada. Mas porque a pessoa te colocou como culpado da história? Tudo. Né? Se você convive com um narcisista, você... é o motivo da infelicidade, você é o motivo das discussões, tudo é sobre você, porque nada é sobre essa pessoa. Sim. Nada é sobre essa pessoa, né? Então, é você que faz dar errado, ou caiu a tempestade por tua causa. E não dá pra ter, pra ter esse diálogo pra... Não dá, e é algo que vai acontecendo e você vai se convencendo que você realmente é ruim, não vale nada. E aí que vem o tal do gaslighting. E você acha que
a pessoa é bom demais pra você merecer ela. Eles fazem você pensar isso. Mas é aí que tá o negócio, né? Tipo, eu sou foda. É. E você tá fazendo tudo errado, né? Não chega no... É difícil, é bem difícil. Uma frase muito comum, né? Você acha que você vai arrumar alguém igual a mim? É um clássico. Né? Só que quando ele fala... Parece um absurdo falando aqui, né? A gente até dá risada. Mas quando você tá na situação e você tá completamente convencido daquilo... Ou aquilo ali... né? Apaixonado. Tipo, ferrou. Né? Pô, tá fazendo tudo errado. A pessoa vira uma droga, né? Você fica viciada nisso. Né? E você só obtém satisfação assim dessa pessoa, né? Isso aí é muito difícil. E faz o outro pensar também, né? Tipo, o que a gente tá falando. Não dá pra... Não tem uma faixa... Nenhum de nós temos nossos defeitos e qualidades escrito ali de tipo, é isso e aquilo. Não tem, isso vai aparecendo. Então, por isso que precisa realmente conviver, né? Pra tudo. Pra tudo precisa da convivência. Ainda tem água aí? Tem, vou pegar pra você. Acho que tá no chão. Viu? Até esqueci. É igual esquecer a escova na geladeira, tá vendo? São 11h30 já? 15. Você quer falar mais alguma coisa? Quer puxar algum assunto? Deixa eu pensar aqui, ó. São tantos... A gente falou sobre terapia, falamos sobre relacionamentos, né? Posse, ciúmes, agora falando um pouquinho de narcisismo, né? Que pediram. Eu já puxei uma porrada. Se você quiser puxar, mas também se não tiver... Não, eu acho que eu saí falando também na hora da terapia algumas coisas. Mas eu acho que você foi muito bem, assim, de naturalidade, de falar. Eu acho. A gente tá gravando? Oi? Isso tudo também? Não, ele vai começar a gravar agora. Ah, tá. Não, tá gravando, claro. Nada do que foi falado foi gravado. Fala tudo de novo, Fala tudo de novo. Fala tudo de novo. Aí vai ter que trocar essa água, esse café. Bom, uma área que, né, eu posso falar que eu gosto bastante também de repente, a gente falar sobre saúde mental. O que é a saúde mental hoje? O que é ter saúde mental? O que é ter saúde mental? O que é ter saúde mental? Porque a gente falou um monte de coisa que não é ter saúde mental. E o que seria ter saúde mental? Primeiro que assim, a gente é empurrado num conceito de normalidade que é ilusório, né? De estabilidade emocional, né? Normalmente as pessoas têm uma figura de referência, né? Só que, na verdade, quando a gente olha de perto, as pessoas são... Né? Vou usar esse termo inapropriadamente. As pessoas são um pouco mais loucas do que parecem. Então, entra até naquele quando do alienista, né? Que é o que é loucura, né? Se é o que é loucura, o que é ter saúde mental? Porque ter saúde mental não é se livrar de emoções, como, por exemplo, ansiedade. Né? Ansiedade e emoções tem ela. Não é você estar feliz o tempo todo. Ou não existe isso. Isso não existe. Não existe, né? Gente, não existe felicidade diária. Não existe felicidade. Não existe. Felicidade são momentos. Por favor, a hora que a gente entende isso, fica tudo tipo, agora é um momento feliz, né? Então acho que ter saúde mental é um processo que você aceita, é um compromisso que você aceita, não é um ato. Eu acho que não é algo que você pega e coloca no bolso, mas é algo que você constrói. Por exemplo, aconteceu um evento assim para você forte, né? Você olha para aquilo, você se permite sofrer, se permite sentir, né? E você digere aquilo, né? E passa por essas emoções e sente as emoções, não foge delas. Porra, você é uma pessoa com saúde mental. Agora, acontece algo, né, eu me distancio, desenvolvo um vício porque eu não quero sentir essa emoção, talvez a saúde mental seja um pouco baixa. Pois é, você falou do vício, é uma dos fatores, né, que mais recorrente. Porque saúde mental vai pegar todas as áreas da tua vida, né? Tudo. Quando te falta emprego, quando te falta grana, quando te falta... quando sobram discussões, tudo isso vai afetar a tua saúde mental, né? Hoje em dia a gente tem uma população que pratica exercícios, como você falou, né? Que isso é maravilhoso, bem mais
bem mais do que acontecia. Só que também existe aí um falso saúde mental, porque eu pratico exercício, tá? Sim, sim. Então, assim, eu acho que tem várias coisas aí dentro da saúde mental. E tá muito preocupante para mim. Porque, de novo, né, são crianças que estão adoecendo, são crianças que estão, sabe, já tendo ansiedade aos 9, 10 anos, por diversas outras coisas, talvez por também muita cobrança. E eu acho que o tema da saúde mental, né, e como você falou, sinto dor. E aí você tem muito mais acesso hoje a droga, a álcool, a fumo, a medicação. Então, né, essa ideia de que você precisa ser saudável e você vai construindo ali, né, manobras para não doer, para não lidar com as frustrações, isso já começa a te levar a um lugar onde você não vai construir uma boa saúde mental. Sim. Então, eu acho que passa aí por políticas públicas, passa por diversas questões. Você vê que as populações, né, mais vulnerabilizadas acabam indo aí para um viés mais difícil, exatamente, né, de um uso mais abusivo de substância e tudo mais, por essa vulnerabilidade, por essa ideia de para onde eu vou, o que eu vou conseguir construir, né? Então, isso tem acontecido muito, é bem preocupante. Mas acredito que tenha que ter esse olhar, sabe, geral aí de que a gente pode fazer para construir, né, da gente estar realmente, de fato, com uma cabeça boa, de uma maneira melhor aí. Eu acho que o sono é um grande parâmetro, né? Pois é muita coisa, né? É muita sono coisa. É um grande parâmetro da saúde mental, né? Fome. Como é que você vai ter saúde mental se você tem fome? Por isso que eu falo que passa aí por muitas políticas de construção. Nisso eu acredito bastante naquela pirâmide, né? Que é sobrevivência, transcendência, né? Não tem como a gente discutir todos esses assuntos filosóficos que a gente discutiu se você não tem comida dentro de casa, assim, né? Primeiro... tá com filho, não tem emprego, e começa a faltar. Todos esses temas a gente fala para uma vida com bastante privilégios até, né? Se a gente considerar que grande parte não tem o que comer dentro de casa, né? Por isso a questão de, né, então, quem consegue... Para você ter saúde mental é a partir de um certo cenário de privilégios, né? Começa de baixo, né? E ter comida não é privilégio, tudo é direito humano. Sim. Né? Então, era para ser, né? Precisa ter esse investimento, precisa se gritar por essas políticas, cobrar aí ano de votação. Não quero entrar em política, que eu não gosto, mas já deixando, né, uma dica também. Porque isso precisa ser assistido, assim como, né, a ideia de se fazer filhos, quem são essas crianças que a gente está colocando. Sim. Né, isso tudo vai... Tem um senso comum, né, que o pessoal fala o seguinte, realmente o mundo está péssimo, né? Agora crianças com 9, 10 anos já têm ansiedade e tal, não sei o que. Depressão. Na minha época não era assim, na minha época não era assim e tal. Então o mundo tá pior. Aí tem outro senso comum, né, também que diz que o momento do surto é agora, independente da idade. Né? Esse faz um pouco mais sentido para mim, né? Porque uma coisa que a gente falou no início, né, de como a gente tá operando, né, de tudo muito diferente. Tá bom, mas nessa época também o terreno era R$2, né? Pra sobreviver era um pouco mais fácil, né? Hoje tá 900 mil. Tá mais difícil, sim. Porra. Tem mais facilidades ali, né? De recursos, de acesso, não de recursos de acesso, mas os recursos que ainda são, né, para todos, não são para todos. Sim. A gente tenta aí, né, até como psicólogo, fazer esse voluntariado, terapia para todos, né? Tentar chegar num pessoal que não tem, né, como investir nisso. O movimento dessa geração é justamente saúde mental, né? Você vê que o foco, né, desde determinado tempo está indo tudo para esse,
né, para isso, Total, né? Saúde a gente mental, tá saúde numa mental. sociedade adoecida. A gente está pós-pandemia, então, E a né? procura isso ficou também, né? explícito completamente de que ninguém passou dessa pandemia, claro, né? Que foi terrível, foi horroroso para todo mundo. E a gente não ia passar sem ter resquícios de tudo isso que aconteceu, do que cada um teve que construir ali a sua maneira. Eu acho que essa explosão aí de estar tudo meio fora do plano faz parte de... Eu acho que isso que você falou da pandemia foi um período onde a gente tem todas essas questões de saúde mental da sociedade que ficavam debaixo do pano. Por quê? Porque a rotina distrai a gente. A partir do momento que você teve que ficar em casa com seu marido obrigada, Filho, marido, sai cachorro. tudo do tapete, meu amigão. Não, sai e a tudo gente do tapete. volta naquela coisa, né? Quando você condensou, ficou todo mundo ali trancafiado. Aconteceram muitas coisas, divórcio né? lá em cima, Muito, né, esse período. Não, nesse período não, porque não dava, né? Logo assim, que abriu, todo mundo pôde sair. Divórcios né? internos. Pois é, porque... E até hoje a gente trata sobre consequências desse período. Foi aquela ideia de seremos seres melhores. Alguns acreditam que sim, mas infelizmente deu muito BO depois disso. Mas a gente está aí para ajudar todo mundo. Então, façam terapia. Façam terapia e tem que marcar de transar. Pois é. Não esquece, tem que marcar. Marca tudo. Tem que marcar, tem que combinar. Marcadinho. Fica bacana. Eu acho que tá bom, né? Tá ótimo. Obrigada. Maravilhoso. Gente, esse foi o nosso primeiro episódio, né? Vamos trazer outras novidades, né? Fiquem atentos a isso aí. Mais novidade. Cabeça boa daí pra frente, tá? Um beijo pra todos, né? Curtam, sigam o canal, a página, siga tudo aí do Digicalc. Segue tudo, pergunta tudo. Vocês vão estar aí com o perfil da Elaine, né? Nossa grande psicóloga, sigam ela também, tá? E agradecemos a atenção, né? Um grande abraço. Foi ótimo. É isso.